Om Gyanathmirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanubhishtam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupanugacharya Paryamurupa Manjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Izmera Hasari Murali Manohara Radhikara Shikamam Kripanide Swapriya Charanaha Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Vrindayai Tulasi Deviyai Priyayai Keshava Sacha Krishna Bhakti Prade Devi Sattavadhyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início, oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à pura dos pés de lótus de Paramaradatam Shri Guru Pada Padma, Nityalila Pravishta Om Vishnupada, Paramahamsa Paribrajaka Acharya Stotra Sata Shrimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, e também a todos os Sri Rupanu Gauriya Guru Varga, a todos os Tridantas Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos, as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia de Shila Gurudeva, de todos os mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 25, verso 1. Então, nesse capítulo 25, os habitantes de Varanasi convertem-se em Vaishnavas. Então, logo no começo, lá no Adi Lila, Chaitanya Mahaprabhu conta que Chaitanya Mahaprabhu esteve em Varanasi e lá ele conseguiu influenciar muitos dos impersonalistas mayavadis que lá viviam e alguns acabaram se tornando seus seguidores. E agora, novamente, volta-se agora nesse capítulo do Madhya Lila a falar sobre este assunto. Verso 1. Em Varanasi, após converterem em Vaishnavas todos os habitantes que eram encabeçados pelos sannyasis, e após educar e instruir completamente Sanatana Goswami, Sri Chaitanya Mahaprabhu regressou a Jagannatha Puri. 2. Todas as glórias ao Senhor Chaitanya, todas as glórias ao Senhor Nityananda, todas as glórias a Advaita Chandra, e todas as glórias a todos os devotos do Senhor Chaitanya. 3. Durante 2 meses seguidos, o Senhor Chaitanya instruiu a Sri Sanatana Goswami todas as conclusões do serviço devocional. 4. Enquanto Sri Chaitanya Mahaprabhu esteve em Varanasi, Paramananda Kirtaniya, amigo de Chandrasekhara, cantou com muita alegria o Mahamantra Hare Krishna e outras canções para a satisfação de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Verso 5. Quando os sannyasis mayavadis de Varanasi criticaram Sri Chaitanya Mahaprabhu, os devotos do Senhor ficaram muito tristes. Para satisfazê-los,
Shri Chaitanya Mahaprabhu mostrou sua misericórdia aos sannyasis. Verso 6. No 7º capítulo do Adi Lila, já descrevi minuciosamente o episódio em que Shri Chaitanya Mahaprabhu liberta os sannyasis em Varanasi. Mas, neste capítulo, farei uma breve repetição deste episódio. 7. Quando os sannyasis mayavadis criticavam Shri Chaitanya Mahaprabhu em toda e qualquer parte de Varanasi, um brahmana maharashtriano, ou seja, do estado de Maharashtra, na Índia, ao ouvir esta blasfêmia, ficando muito triste, começou a analisar aquela situação. Verso 8. O brahmana maharashtriano pensou: quem quer que veja de perto as características de Shri Chaitanya Mahaprabhu, imediatamente entende sua personalidade e aceita-o como o Senhor Supremo. 9. Se de algum jeito eu conseguir juntar todos os sannyasis, tenho certeza de que, após verem as características pessoais do Senhor, eles converter-se-ão em seus devotos. Verso 10. Terei que residir em Varanasi pelo resto da minha vida. Se não tentar realizar esse plano, é certo que continuarei a sofrer de depressão mental. 11. Passando dessa maneira, o brahmana maharashtriano lançou um convite a todos os sannyasis de Varanasi, após o que finalmente aproximou-se de Shri Chaitanya Mahaprabhu e lhe fez um convite. Verso 12. Nessa altura, tanto Chandrasekhara quanto Tapana Mishra viram que Shri Chaitanya Mahaprabhu estava sendo blasfemado e, por causa disso, ficaram muito tristes. Acercaram-se dos pés de lótus de Shri Chaitanya Mahaprabhu para lhe fazer o pedido. Eles apresentaram o seu apelo e, ao ver a infelicidade de seus devotos, Chaitanya Mahaprabhu decidiu transformar as mentes dos sannyasis mayavadis. 14. Enquanto Shri Chaitanya Mahaprabhu pensava seriamente em encontrar-se com os sannyasis mayavadis, o brahmana maharashtriano aproximou-se dele e lhe fez um convite. O brahmana, com muita humildade, apresentou seu convite e, após isso, tocou os pés de lótus de Shri Chaitanya Mahaprabhu. 15. Chaitanya Mahaprabhu aceitou o convite e, no dia seguinte, após suas atividades vespertinas, foi para a casa do brahmana. 16. No 7º capítulo, ao descrever as glórias do Panchatattva, Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Advaita Prabhu, Gadadhara Prabhu e Srivasa, descrevi também como foi que Chaitanya Mahaprabhu libertou os sannyasis mayavadis. 17. Como já descrevi este incidente muito detidamente no 7º capítulo do Adi Lila, não quero que este livro fique muito volumoso por causa de outra descrição. Contudo, tentarei incluir neste capítulo tudo o que não foi descrito naquela ocasião. Ou tudo que não foi descrito no outro capítulo, né? Não naquela ocasião. 18. A partir do dia em que Chaitanya Mahaprabhu mostrou sua misericórdia aos sannyasis mayavadis, os habitantes de Varanasi conversaram muito animadamente a respeito desta conversão. 19. Desde então, multidões de pessoas vinham ver Chaitanya Mahaprabhu, e pessoas entendidas em diversas escrituras discutiam diferentes assuntos com o Senhor. 20. Quando as pessoas dirigiam-se a Chaitanya Mahaprabhu para discutir os princípios de diversas escrituras, o Senhor derrotava suas conclusões errôneas e estabelecia a preponderância do serviço devocional ao Senhor. Com lógica e argumentos, ele, com muita polidez, mudava-lhes as mentes. Então, Chaitanya Mahaprabhu, ele decidiu
dar misericórdia para todos os Mayavadis, né, lá de Varanasi, e os transformou em devotos. Né? E a partir daí a cidade entrou em festa, né, porque todos estavam extremamente eufóricos e satisfeitos com a presença de Mahaprabhu ali, e aproveitavam isso para entender um pouco mais sobre os Vedas, entender um pouco mais sobre o Vaishnavismo, né? E isso existe ainda hoje, né? Novamente, Varanasi acabou se transformando num reduto de Mayavadis, né? E, enfim, e essa geração, né, de Vaishnavas predominante já não existe mais lá em Varanasi. Então, ainda assim, ainda hoje nós temos uma grande legião de Mayavadis, de pessoas que acham que são Deus, de pessoas que acham que são iguais ao próprio Absoluto, né? E infelizmente já não seguem mais, né, o Vaishnavismo. 21. No mesmo instante em que recebiam instruções de Chaitanya Mahaprabhu, as pessoas punham-se a cantar o Mahamantra Hare Krishna. Dessa maneira, todos riam, cantavam e dançavam com o Senhor. 22. Todos os sannyasis mayavadis prestaram reverências a Chaitanya Mahaprabhu, após o que passaram a discutir sobre seu movimento, deixando de lado seus estudos do Vedanta e da filosofia mayavada. 23. Um dos discípulos de Prakashananda Saraswati, cuja erudição equiparava-se à de seu guru, passou a falar naquela assembleia, prestando todos os respeitos a Chaitanya Mahaprabhu. 24. Ele disse: Chaitanya Mahaprabhu é a suprema personalidade de Deus, o próprio Narayana. Ao explicar o Vedanta Sutra, ele o faz muito bem. Uma prática dos Mayavadis é saudar o outro Mayavadi com dizendo Namo Narayana, ou seja, saudações a Narayana, como se o outro fosse Narayana, e daí o outro também diz Namo Narayana, como se todos fossem iguais ao próprio Narayana. Isso é uma grande ofensa. Então, saudações a Narayana só deve ser falado quando o próprio Chaitanya Mahaprabhu estiver diante de você, mas não para qualquer pessoa. 25. Chaitanya Mahaprabhu explica o sentido direto dos Upanishads. Quando todos os acadêmicos eruditos ouvem isto, suas mentes e ouvidos ficam satisfeitos. 26. Abandonando o sentido direto do Vedanta Sutra e dos Upanishads, Shankaracharya imagina alguma outra interpretação. Então, os Mayavadis são seguidores de Shankaracharya, basicamente, nesta era moderna. Claro que a filosofia Mayavadi sempre existiu como tendência, né, do ser humano, né? E as interpretações de Shankaracharya são todas imaginárias, né? Acadêmicos eruditos aceitam verbalmente essas interpretações imaginárias, mas elas não chegam a tocar o coração. Tá? Verso 28. As palavras de Chaitanya Mahaprabhu são firmes e convincentes, e eu as aceito como verdadeiras. Nesta era de Kali, ninguém pode libertar-se das garras da matéria pelo simples fato de aceitar formalmente a ordem renunciada. 29. A explicação que Chaitanya Mahaprabhu dá ao verso que começa com Harir Nama, não só agrada o ouvido, mas também é evidência forte e patente. Este verso, Harir Nama, é um verso do Narada Pancharatra que afirma que nesta era de Kali
Não há outro caminho a não ser o cantar dos santos nomes. Verso 30. Nesta era de Kali, não pode alcançar a liberação quem não aceita o serviço devocional ao Senhor. Nesta era, mesmo quem não canta perfeitamente o santo nome de Krishna, alcança a liberação muito facilmente. Ou seja, mesmo que você tenha imperfeições no cantar dos santos nomes, ainda assim, na era de Kali, devido à misericórdia de Mahaprabhu, você consegue alcançar a perfeição. 31. Meu querido Senhor, serviço devocional a vós é o único caminho auspicioso. Se alguém o abandona em troca do simples conhecimento especulativo ou da compreensão de que esses seres vivos são almas espirituais e o mundo material é falso, submete-se a muitas dificuldades. Ele só consegue problemas e atividades inauspiciosas. Suas ações são como debulhar uma casca que já não tem arroz. Seu esforço torna-se infrutífero. 32. Ó pessoa de olhos de lótus, aqueles que consideram liberados nesta vida, que se consideram liberados nesta vida, mas que não prestam serviço devocional a vós, têm a inteligência impura. Embora aceitem rigorosas austeridades e penitências e elevem-se à posição espiritual, onde passam a compreender o Brahman pessoal, caem novamente, pois negam-se a adorar vossos pés de lótus. Verso do Bhagavatam. 33. A palavra Brahman significa o maior. Isto significa que a suprema personalidade de Deus é plena de todas as 6 opulências. Contudo, se aceitamos a visão impersonalista unilateral, sua plenitude diminui. Ou seja, se todos forem iguais, não há aquele que é o maior. Portanto, não pode haver igualdade entre todos os seres, incluindo Deus. Há de haver o quê? Uma diferença entre Deus e os demais. Portanto, Deus pode ser chamado de Brahman, ou o maior. Se todos fossem iguais, a própria palavra Brahman não teria a menor razão de existir e de ser atribuída, né, ao Senhor Supremo. Se todos fossem idênticos ao Senhor Supremo, se tudo fosse, né, igual ou o mesmo, né, não há por que identificar-se com a palavra Brahman. Né? Deveríamos usar uma outra palavra, né, que expressasse esse termo ou essa condição de igualdade, né, entre as almas, Deus, os objetos, etc, etc. Mas isso é o princípio básico de lógica, né? Só que essa lógica parece não fazer muito sentido para os Mayavadis, porque o ego deles é tão inflado, né? A pretensão deles, né? A arrogância deles é tão grande que ainda assim eles se intitulam Brahman, querendo ao mesmo tempo que tudo esteja na mesma plataforma de Brahman. Então não faz sentido. 34. Os textos védicos, os Upanishads, o Brahma Sutra e os Puranas, todos descrevem as atividades da potência espiritual do Senhor. Quem não consegue aceitar as atividades pessoais do Senhor, perde-se em tolices e dá uma descrição impessoal. 35. Os Mayavadis não reconhecem a forma pessoal do Senhor como espiritual e plena de bem-aventurança. Esse é um grande pecado. As afirmações de Sri Chaitanya Mahaprabhu são verdades insofismáveis. 36.
Ó Pessoa Suprema, a forma transcendental que agora vejo, plena de bem-aventurança transcendental, não é contaminada pela energia externa e é toda refulgente. Meu Senhor, não há nenhuma compreensão melhor acerca de vós do que esta. Sois a alma suprema e o Criador deste mundo material, mas não estáis ligado a Ele. Sois inteiramente diferente da forma e variedade criadas. Eu, sinceramente, refugio-me nesta vossa forma que agora vejo. Esta forma é a fonte da qual se originam todos os seres vivos e seus sentidos. Este é um verso do Bhagavatam que o Senhor Brahma está dizendo para Krishna. 37. O Senhor Shri Krishna, a suprema personalidade de Deus, é a causa de todas as causas. Ele é o passado, o presente e o futuro, e é o móvel e o inerte. Ele é o maior e o menor, sendo visível e diretamente experimentado. A literatura védica o glorifica. Tudo é Krishna, e sem ele nada existe. Ele é a raiz de toda a compreensão, e é aquele que, mediante todas as palavras, pode-se compreendê-lo. Verso 38. Ó auspiciosíssima pessoa, é para nosso benefício que vos adoramos. Manifestais vossa forma transcendental, a qual nos mostrais em nossa meditação. Oferecemos nossas respeitosas reverências a vós, ó Pessoa Suprema, e adoramos a vós, a quem os impersonalistas não aceitam, devido a seu pobre fundo de conhecimento. Dessa maneira, eles se arriscam a cair numa condição infernal. 39. Os touros desrespeitam-me por eu aparecer como um ser humano. Eles ignoram minha posição suprema como a causa de todas as causas, o Criador da energia material. 40. Aqueles que invejam minha forma, que, cruéis e malévolos, são os mais baixos dentre os homens, são perpetuamente lançados por mim em existências infernais, nas diversas espécies de vida demoníaca. É um verso do Gita 16.19, e Krishna claramente diz: aqueles que me invejam, que desejam assumir a minha posição, eles são considerados os mais baixos dentre os homens, e são enviados para o inferno, para sofrerem. A pior das ofensas é você querer se intitular Deus, e assumir, e querer assumir a sua posição. E Krishna não perdoa. 41. Recusando-se a aceitar a transformação da energia, Shankaracharya, sob a justificativa de que Vyasadeva cometera um erro, tentou estabelecer a teoria da ilusão. Então, o pior de tudo é que, na verdade, Shankaracharya, apesar de seguir os Vedas, ele disse que Vyasadeva, que é o pai dos Vedas, ou seja, é um dos gurus da nossa linhagem, um dos principais, e também, assim, um guru de Shankaracharya, simplesmente cometeu erros de explicação nos Vedas a respeito do que é o Brahman, do que é a suprema pessoa de Deus, etc, etc. Então isso foi mais uma das ofensas cometidas por Shankaracharya. 42. Shankaracharya fez sua interpretação e deu um significado imaginário. Isto, na realidade, não cativa a mente de nenhum homem são. Ele agiu assim para convencer
os ateístas e colocá-los sob seu controle. Então, óbvio que isso foi uma tática que Shankaracharya utilizou, eu não diria até consciente no sentido, mas ele não tinha convicção disso. Na verdade, Shankaracharya é uma manifestação do Senhor Shiva que foi enviado, né, pelo próprio Krishna para criar essa filosofia Mayavada. Eu explico bem isso na minha série de aulas sobre Shiva Tattva. Quem se interessar pode ler um pouco mais, bem como na série sobre o Vedanta. Também tem uma explicação mais detalhada sobre esse processo de Shankaracharya, Shiva e a ordem de Krishna. 43. Os ateus, encabeçados pelos filósofos Mayavadis, não se importam com a liberação ou com a misericórdia de Krishna. Eles simplesmente insistem em apresentar argumentos falsos e em contestar a filosofia ateísta, não levando em conta os assuntos espirituais, aos quais não se dedicam. Acho que tem um erro aqui. Eles simplesmente insistem em apresentar argumentos falsos e em contestar a filosofia teísta, né? Não levando em conta os assuntos espirituais aos quais não se dedicam. 44. A conclusão é que o significado do Vedanta Sutra fica encoberto pela explanação imaginária de Shankaracharya. Tudo o que Chaitanya Mahaprabhu tem dito é a verdade cristalina. 45. Qualquer que seja o significado dado por Chaitanya Mahaprabhu é perfeito. Alguma outra interpretação é mera distorção. 46. Após dizer isso, o discípulo de Prakashananda Sarasvati começou a cantar o santo nome de Krishna. Ouvindo isto, Prakashananda Sarasvati fez a seguinte declaração. 47. Prakashananda Sarasvati disse: Shankaracharya estava muito ávido para estabelecer a filosofia do monismo. Por isso, para apoiar a filosofia monista, ele explicou o Vedanta Sutra de uma maneira diferente. 48. Para quem aceita a personalidade de Deus, a filosofia que defende que Deus e a entidade viva são unos fica descartada. Por isso, Shankaracharya, argumentando contra todas as espécies de escrituras reveladas, refutou-as. 49. Qualquer pessoa que deseje estabelecer sua própria opinião ou filosofia, de certo não pode explicar nenhuma escritura segundo o princípio de interpretação direta. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Que não podemos tentar entender as escrituras védicas de maneira direta. Muitas vezes existem formas de apresentar, né, certos conceitos que precisam ser analisadas, né, por diversos ângulos, inclusive comparando-se com outros livros védicos, né, porque a filosofia é muito complexa, né? Você tentar entender a verdade universal através de uma linguagem limitada, de uma linguagem material, é muito difícil. Então, é quase que um contorcionismo que deve ser feito, né, para que os conceitos possam ser compreendidos de maneira correta. Tá? Então, Shankaracharya, ele simplesmente pegou a primeira definição, que é a definição direta, né, e aplicou-a sobre os diferentes conceitos, né, e assim ele estabelece a sua filosofia Mayavada. 50. Os filósofos Mimamsakas
concluem que, se há um Deus, ele está sujeito a nossas atividades fruitivas. Analogamente, os filósofos Sânquias, que analisam a manifestação cósmica, dizem que a causa do cosmo é a natureza material. A gente pode ver aqui na filosofia Sânquia uma similaridade com o darwinismo, né? Que na verdade não é uma ideia nova, né? Antigamente na Índia a teoria darwinista já existia, tá? Assim como outras também. 51. Os seguidores de Nyaya, a filosofia da lógica, defendem que o átomo é a causa da manifestação cósmica. E os filósofos mayavadis advogam que a refulgência do Brahman pessoal é a causa da manifestação cósmica. 52. Os filósofos Patanjalas dizem que quem é autorrealizado compreende o Senhor. Semelhantemente, segundo os Vedas e os princípios védicos, a causa original é a suprema personalidade de Deus. 53. Após estudar as 6 teses filosóficas, Vyasadeva resumiu todas elas completamente nos códigos da filosofia Vedanta. 54. Segundo a filosofia Vedanta, a verdade absoluta é uma pessoa. Quando se aplica a palavra nirguna, sem qualidades, deve ficar bem claro que o Senhor tem atributos totalmente espirituais, ou seja, aqui sem qualidades significa sem qualidades materiais, né? 55. Entre os filósofos mencionados, nenhum está realmente interessado na suprema personalidade de Deus, que é a causa de todas as causas. Eles estão sempre atarefados em refutar as teorias filosóficas alheias e em estabelecer as suas próprias teorias. 56. Não é estudando as 6 teorias filosóficas que vamos alcançar a verdade absoluta. Portanto, é nosso dever seguir o caminho dos Mahajanas, ou as grandes almas, que são as autoridades nesses assuntos. Tudo o que eles dizem deve ser aceito como a verdade suprema. Então vejam bem, aqui Kaviraj Goswami ele explica algo muito importante, que superior ainda às próprias escrituras são o quê? Os devotos puros, que são autorrealizados, porque eles sim têm a compreensão correta e podem nos transmitir o conhecimento da maneira mais perfeita. Então, melhor do que apenas estudar as escrituras é estar associado com um Vaishnava elevado, né? Porque ele sim pode fazer com que você tenha a capacidade de compreender essas escrituras da maneira correta. Até para grandes intelectuais, como o próprio Shankaracharya, as escrituras elas podem não ser tão claras, né? Pode-se cometer equívocos. Então, portanto, devemos ter muito cuidado na hora de estudar os Vedas. Devemos sempre estudar sob a orientação de Vaishnavas autorrealizados, que podem nos ajudar a compreender o verdadeiro significado por trás das palavras. Tá certo? 57. Argumentos áridos não são conclusivos. Uma grande personalidade cuja opinião não entre em choque com outras, não é tida como um grande sábio. Não é pelo simples fato de estudar os Vedas, que são muitos, que se chega ao caminho correto, mediante o qual compreendem-se os princípios religiosos. A verdade insofismável dos princípios religiosos está escondida no coração de uma pessoa inadulterada e autorrealizada. Logo, como confirmam os Shastras, deve-se aceitar todo o caminho progressivo
traçado pelos Mahāyanas. Então, este é um verso do Mahabharata, falado pelo Yudhishthira Maharaj. Então, vejam bem, os Vedas, as Escrituras, elas empoderam os sábios, e os sábios explicam as Escrituras, né? Então, os Vedas recomendam os sábios e os sábios recomendam as Escrituras, né? Eles revelam as Escrituras, né? 58. As palavras de Chaitanya Mahaprabhu são uma chuva de néctar. Tudo o que ele conclui ser a verdade última é de fato o summum bonum de todo conhecimento espiritual. É como se fosse a nata, né, do conhecimento espiritual. 59. Após ouvir todas essas declarações, o Brahmana Maharashtriano, cheio de júbilo, foi notificar isso ao Sr. Chaitanya Mahaprabhu. 60. Quando o Brahmana Maharashtriano foi ter com Chaitanya Mahaprabhu, o Senhor, após banhar-se nas águas de Panchanada, dirigia-se ao templo de Bindu Madhava. Bindu Madhava é um templo de Krishna que tem lá em Varanasi. 61. Enquanto o Senhor seguia em seu caminho, o Brahmana Maharashtriano informou do incidente ocorrido no acampamento de Prakashananda Saraswati. Ao ouvir isso, Chaitanya Mahaprabhu sorriu alegremente. 62. Chegando ao templo de Bindu Madhava, Chaitanya Mahaprabhu, ao ver a beleza do Senhor Bindu Madhava, ficou dominado pelo amor estático. Em seguida, começou a dançar no pátio do templo. 63. 4 pessoas, Chandrasekhara, Paramananda Puri, Tapana Mishra e Sanatana Goswami, acompanhavam Chaitanya Mahaprabhu. Todos eles cantavam o Mahamantra Hare Krishna da seguinte maneira. Eles cantavam Haraya Namaha, Krishna Jadavaya Namaha, Gopala Govinda Rama, Shri Madhusudana. Essa é uma canção famosa que a gente canta também todos os dias, né? Durante o Gaurarati também e pela manhã, né? Depois da aula, geralmente a gente canta essa canção. 65. Em todas as direções, centenas de milhares de pessoas puseram-se a cantar. Hari, Hari. Assim ecoou um som auspicioso por todo o universo. 66. Quando Prakashananda Saraswati, que estava nas imediações, ouviu esse estrondoso cantar do Mahamantra Hare Krishna, ele, juntamente com seus discípulos, imediatamente veio ver o Senhor. 67. Quando Prakashananda Saraswati viu o Senhor, ele e seus discípulos acompanharam também o cantar. Prakashananda Saraswati ficou fascinado com a dança e o amor estático do Senhor e com a beleza transcendental de seu corpo. 68. Começaram a ocorrer transformações espirituais estáticas no corpo do Senhor. Com o corpo a tremer, ele balbuciava, transpirava, ficava pálido e derramava uma constante torrente de lágrimas, que molhavam todas as pessoas que estavam por ali. As erupções no corpo do Senhor assemelhavam-se a flores kadamba. 69. Todos ficaram admirados de ver a alegria e a humildade do Senhor e de ouvi-lo conversar em êxtase.
Na verdade, todos os residentes de Benares, ou Kashi, vendo aquelas transformações físicas, ficaram atônitos. 70. Ao voltar a si, Chaitanya Mahaprabhu viu que muitos sannyasis mayavadis e outras pessoas estavam reunidos ali. Portanto, parou de dançar por um momento. 71. Após parar o Kirtana, Chaitanya Mahaprabhu, que é um grande exemplo de humildade, ofereceu orações aos pés de Prakashananda Saraswati. Assim, Prakashananda Saraswati imediatamente adiantou-se e agarrou os pés de lótus do Senhor. Então Mahaprabhu foi oferecer os seus respeitos, porque Prakashananda Saraswati era um guru, e Mahaprabhu era muito humilde. Então Mahaprabhu, mas já entendendo a posição de Mahaprabhu, Prakashananda Saraswati se adiantou rapidamente e salvou a sua existência, pegando nos pés de Mahaprabhu, porque se ele aceita que Mahaprabhu preste reverências a ele, ele com certeza comete uma grande ofensa. 7.2. Quando Prakashananda Saraswati segurou-lhe os pés de lótus, o Senhor disse: Meu caro Senhor, és o mestre espiritual do mundo inteiro, portanto és muito adorável. Quanto a mim, nem sequer estou no nível do discípulo de teu discípulo. 7.3. Chaitanya Mahaprabhu prosseguiu: És uma grande personalidade espiritualmente avançada e por isso não podes adorar alguém como eu. Sou muito inferior. Se fizeres isso, meu poder espiritual diminuirá, pois estás no mesmo nível que o Brahman impessoal. Então, Mahaprabhu começa a glorificar Prakashananda, o Guru Mayavadi, como se ele fosse uma grande pessoa. 7.4. Meu caro Senhor, para ti todos estão no nível do Brahman impessoal, mas para iluminares o povo em geral, não deves te comportar dessa maneira. 7.5. Então Prakashananda Saraswati replicou: Anteriormente cometi muitas ofensas contra ti, blasfemando-te, mas agora os efeitos de minhas ofensas são anulados por eu tocar em teus pés de lótus. 7.6. Se a pessoa tida como liberada nesta vida comete ofensas contra a Suprema Personalidade de Deus, que é o reservatório de potências inconcebíveis, ela novamente cairá e desejará a atmosfera material para o gozo material. Então jamais devemos cometer ofensas contra Deus, do contrário, seremos lançados no âmbito material para o desfrute, com uma tendência de desfrute material. Mesmo que estejamos numa posição muito avançada, dita como liberada, inclusive. 7.7. Tendo sido tocada pelos pés de lótus de Krishna, aquela serpente imediatamente libertou-se das reações de sua vida pecaminosa. Assim, a serpente abandonou o seu corpo e recebeu o corpo de um belo semideus, Vidyadhara. Então aqui é o passatempo em que uma grande serpente ataca Nanda Maharaja e Krishna começa a chutá-la. E após receber o toque dos pés de lótus de Krishna, essa serpente ela se libertou. Nesse passatempo é descrito no Bhagavatam 10.34.9. 78.
Quando Prakashananda Saraswati defendeu-se, citando o verso do Bhagavatam, Chaitanya Mahaprabhu imediatamente protestou, pronunciando o santo nome do Senhor Vishnu. Apresentando-se então como uma entidade viva muito caída, o Senhor disse: se alguém aceita que uma alma condicionada caída é Vishnu, Bhagavan, ou uma encarnação dele, comete uma grande ofensa. 7.9. Se nem mesmo o Senhor Brahma ou o Senhor Shiva podem ser categorizados no mesmo nível que Vishnu ou Narayana, que dizer então das entidades vivas comuns? Se alguém os considera como tal, é imediatamente taxado de ofensor e ateísta. Ou seja, os Vedas jamais mencionam que o semideus Brahma, Vishnu e outros sequer pensaram em dizer que eles são o mesmo que Vishnu ou o mesmo que Brahma, né? Então é uma grande ofensa achar que qualquer entidade viva comum possa se igualar ao Brahma, né? O que dizer, né, de ser o próprio Brahma. 80. A pessoa que considera que semideuses como Brahma e Shiva estão no mesmo nível que Narayana deve ser considerada um ofensor, um Pachandi. 81. Prakashananda então replicou: tu és a suprema personalidade de Deus, o próprio Krishna. Não obstante, te consideras o servo eterno de Krishna. 8.2. Meu querido Senhor, és o Senhor Supremo, e embora te consideres servo do Senhor, não obstante és adorável. És bem maior do que eu, portanto, todas as minhas conquistas espirituais perderam-se, porque eu blasfemei a ti, ou blasfemei contra ti. 83. Ó grande sábio, entre muitos milhões de pessoas materialmente liberadas que estão livres da ignorância, entre muitos milhões de siddhas, né, ou perfeitos, que quase alcançaram a perfeição, dificilmente há um devoto puro de Narayana. Somente tal devoto é completamente satisfeito e pacífico. 8.4. Quem maltrata grandes almas vê destruírem-se sua duração de vida, opulência, reputação, religião, posses e boa fortuna. 8.5. Enquanto a sociedade humana não aceitar a poeira dos pés de lótus de grandes Mahatmas, devotos que nada têm a ver com posses materiais, a humanidade não poderá voltar sua atenção para os pés de lótus de Krishna. Esses pés de lótus destroem todas as indesejadas condições miseráveis da vida material. 8.6. Doravante, com certeza, desenvolverei serviço devocional a teus pés de lótus. Por essa razão, vim até aqui e caí a teus pés. 8.7. Após dizer isso, Prakashananda Saraswati sentou-se com Chaitanya Mahaprabhu e pôs-se a interrogar o Senhor da seguinte maneira. Então aqui a gente encerra e a gente continua com esse diálogo entre Mahaprabhu e Prakashananda Saraswati Pada na próxima aula. Então, uma boa noite a todos. Hare Krishna. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.